Bom, pessoal, nós vamos agora proceder à correção na lista que envolve aí a aplicação de sistemas lineares, identificando em cada exercício qual o método a ser utilizado e descrevendo de maneira detalhada quais eram os passos da sua resolução. O primeiro exercício da nossa lista consistia na seguinte expressão: nós tínhamos que se na decomposição LU de uma matriz simétrica A é dada por uma expressão em L matricial que nós tínhamos aí, e U por uma outra expressão matricial dada, era para verificar que a matriz G da decomposição de Cholesky, do método Cholesky, é dada por uma matriz G oferecida. A ideia de resolução desse exercício parte do caminho de que o método de Cholesky é, na verdade, uma aplicação do método de fatoração LU, identificando nessa abordagem que na fatoração LU, quando você escreve a matriz A, ela é o produto de duas matrizes L, de uma matriz L, perdão, e de uma matriz U, onde L é uma matriz triangular inferior, que nós chamamos de matriz lower, e U é uma matriz triangular superior, que nós chamamos de matriz upper. Pois no processo da decomposição de Cholesky, a ideia é a mesma. E a fatoração do tipo LU, em Cholesky, ela se processa através do produto da matriz G pela sua transposta. Ou seja, esse método aqui de decomposição é o método que Cholesky emprega. E aí a ideia é para mostrar que a matriz de Cholesky, ela é, na verdade, oferecida pelo mesmo método da matriz LU. É o que nós vamos fazer aqui para determinar a partir desse processo qual é a matriz gerada. Ok? É isso que nós temos que fazer. Bom, então vamos lá. Nesse processo, vamos identificar agora a matriz de Cholesky, mostrando no produto da matriz A, L vezes U, os dados que foram gerados. Então nós vamos construir aqui a matriz L e a matriz U para a sua decomposição. Vamos lá, a matriz L é dada pelas expressões numéricas 1, 0, 0, 0. Vamos colocar aqui a matriz L primeiro e a matriz G do outro lado. 2, 3 e 4, 1, 0, 0. Depois nós temos 2, 1 e 0. Depois nós temos 3, 2 e 1. Então, isso aqui é um exemplo de uma matriz triangular inferior. Olha aí, ó. Todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. É o que você observa aqui. Essa é a matriz L. E a matriz U, que nós vamos identificar aqui, é dada através da expressão 1, 2, 3, 4. E aí nós temos 0, 4, 8, 12. Depois nós temos 0, 0, 9, 18. E por fim nós temos aí 0, 0, 0, 16. Então trata-se aqui de uma matriz triangular superior. Os elementos da diagonal principal, tudo que está abaixo, igual a zero. E aí nós vamos verificar que na matriz de Cholesky, a matriz G da decomposição é dada por essa expressão que nós temos aí a seguir. E essa que é a ideia que nós vamos aí abordar. Então vamos lá. Feito isso, o que a gente vai identificar? Nós vamos produzir a matriz A. Então vamos lá, vamos produzir a matriz A. Então a matriz A, vamos escrever ela aqui, é composta pelos elementos que são produtos da matriz L pela matriz U. Então vamos escrever aqui, vamos apertar aqui e escrever bem pequeno. E como é que é o processo? Elemento que está aqui, ó, na primeira linha e primeira coluna, é resultante da multiplicação da primeira linha da matriz L pela primeira coluna da matriz U. Então 1 vezes 1 dá 1, é isso que você gera. E aí assim sucessivamente. O elemento que está aqui, nós vamos chamar de A12, é o elemento que representa o produto da primeira linha pela segunda coluna. Então você vai executar 1 vezes 2, mais 0 vezes 4, então é 2. E assim sucessivamente, é isso que é o processo. Primeira linha, terceira coluna, 1 vezes 3, 3, 0. Em 0 aqui vai aplicar tudo 0, 1 vezes 4, 4. Então está aqui a primeira linha e colunas determinadas da matriz A. E aí você faz a mesma coisa para a próxima matriz.
Então você vai lá e vai identificar, vou pegar o pincel aqui, segunda linha, primeira coluna, o que você vai fazer? O elemento que está aqui, ó, A21, ele é produto de quem? Desse elemento com esses elementos. Então você vai ter 2 vezes 1, 2, 1 vezes 0, 0, então aqui é 2, e assim por diante, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 4, 4, então aqui vai ser 8, e 0, 0, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 8, 8. Então aqui dá 14, né? Depois você tem 2 vezes 4, 8, 1 vezes 12, 12, 12 mais 8, 20, segunda linha, quarta coluna, 0 não se aplica e assim sucessivamente. 3 vezes 1, 3, vamos aqui, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 4, 8, 8 mais 6, 14, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 8, 16, 16 mais 9, 25, 1 vezes 9, 9, 25 mais 9 dá 34. Depois tem 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24, 24 mais 12, 36, 1 vezes 18, 18, 36 mais 18 dá 54. E por fim você tem quarta linha, primeira coluna até quarta linha, quarta coluna. 4 vezes 1, 4, aqui é 4. Depois você tem 4 vezes 2, 8, 3 vezes 4, 12, 12 mais 8, 20. 4 vezes 3, 12, 3 vezes 18, 54, 54 mais 12 dá 66, 2 vezes 9, 18, 66 mais 18 dá 84. E aí depois você tem 4 vezes 4, 16, 3 vezes 12, 36, 36 mais 16 dá 52. 2 vezes 18, 36, 52 mais 36 é 88, e 1 vezes 16, 16, 88 mais 16 dá 104. Então daí você tem 104. Essa é a matriz A. E aí você quer encontrar a matriz G. Então a matriz A, ela é gerada nesse processo. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou resgatar a matriz G, que ele dá aqui para nós enunciado, e nós vamos executar o produto dela pela sua transposta. E o resultado tem que ser exatamente esses dados que nós geramos aqui na matriz U. Por quê? Por conta da nossa informação inicial, onde nós dizemos que a matriz A ela é produto de L por U, que por sua vez é a mesma coisa de G pela sua transposta. Então nós vamos multiplicar aí a matriz G pela sua transposta. Então vamos escrever a transposta dela agora, junto com a G. Então a G nós temos lá, ó, 1, 2, 3 e 4, 0, 2, 4, 6, 0, 0, 3 e 6, 0, 0, 0 e 4. Então isso aqui é a matriz G. O que é a sua transposta, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, o que é linha vira coluna. Então, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 4, 6, 6 e 4. Então, essa é a matriz G transposta. Então, nós temos aqui G e G transposta. Então, a gente vai ter que fazer as multiplicações para gerar os mesmos resultados. Tem que bater todos. 1 vezes 1, 1, ok. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2. Primeira linha, terceira coluna, 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. Por que a gente já faz direto? Porque 0 multiplicado pelos outros termos são todos iguais a 0. Então, a primeira linha aqui está legal. 2 vezes 1, 2, ok. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Bateu. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 12 mais 8, 20. Você percebe que os outros eu não estou multiplicando, são iguais a 0. Bateu. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Beleza. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Mais 9, 25. 3 vezes 3, 9. 25 mais 9, 34. Ok? 3 vezes 4, 12.
4 vezes 6, 24, mais 12, 36. 3 vezes 6, 18, 36 mais 18, 54. Bateu. Então as três primeiras linhas estão ok, vamos para a última linha. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12, mais 8, 20. Bateu. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24. 24 mais 2 dá 36. 6 vezes 3, 18. 18 mais, vamos lá, vamos voltar aqui. Quarta linha, terceira coluna. Quarta linha, terceira coluna. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24. 24 mais 12, 36. 6 vezes 3, 18. 36 mais 18 dá 54. E aqui para nós está batendo 84. Vamos identificar se eu fiz algum produto errado aqui na quarta linha, terceira coluna. L vezes U. 4. Quarta linha, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 8, 24. 4, quarta linha, terceira coluna. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 8, 24. 24 mais 12, 36. 2 vezes 9, 18. 36 mais 18 é 54. Aqui é 54 também, né? Porque na quarta linha o L vezes U tem 1 vezes 0. Então vai dar 54. Então tá ok, tá certinho. Então é 54 aqui também, né? Então, só para conferir, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 4, 24, 24 mais 12, 36, 6 vezes 3, 18, 36 mais 18, 54. 4 vezes 4 é 16, 6 vezes 6, 36, mais 16 é 52. 6 vezes 6, 36, dá 52 mais 36, 88, e 4 vezes 4, 16, 104. Então, bateu. E se bateu, fechou. Nós mostramos que a matriz A ela é de fato o produto de L por U, que por sua vez é o produto da G pela sua transposta. Então está verificado, a matriz está correta. Então a matriz da decomposição G de fato é dada por essa expressão que foi gerada aqui para nós no enunciado. É isso aí. Vamos para o próximo exercício, né? Próximo exercício. Que diz para nós o seguinte, né? Vamos lá. Se um galo vale 5 moedas, uma galinha vale 3 moedas e 3 frangos valem 1 moeda, quanto de cada um se pode comprar com 100 moedas, de modo que sejam 100 aves ao todo e que tenhamos pelo menos 4 galos? Essa que é a ideia que o exercício está perguntando aí para nós. Ou seja, você quer saber quanto de cada um dos 3 animais você pode comprar. Então, qual é a ideia que está por trás desse exercício? Nós temos que definir a quantidade de animais. Então, é necessário, pelo enunciado, que a gente identifique o número de galos, de galinhas e de frangos. Então, a ideia aqui é você declarar variáveis. Então, x, número de galos, y, número de galinhas, e z, número de frangos. Essa é a informação que, para efeito, nós temos que executar o processo, porque é em cima disso que ele está perguntando nosso exercício. E aí você tem duas alternativas. Você observe que o que ele menciona é que cada um se pode comprar com 100 moedas, de modo que sejam 100 aves ao todo. Então, o que você sabe? Que são 100 aves. Então, a soma do número de galos mais galinhas mais frangos é igual a 100. E você sabe outra informação que está gerada, que é o valor que cada animal está valendo. Então, no que ele menciona aí, nós temos o seguinte, olha, que um galo vale 5 moedas. Então, se um galo vale 5 moedas, então é 5 associado a x. Ele diz que uma galinha vale 3 moedas, então você tem 3 vezes y, e você sabe que 3 frangos valem 1 moeda, então 3 frangos valem 1 moeda, então 1/3 de frango por moeda, então z sobre 3. A gente sabe que isso daqui, cuja soma vai ser igual a 100 moedas, então é isso que nós temos. Esse é o sistema. E aí, com base nesse sistema, é que a gente vai resolver o exercício. E aí, algo que é interessante observar aqui é que um processo
para facilitar o teu cálculo é você trabalhar com valores que sejam inteiros. Significa dizer que na segunda equação você pode tentar eliminar essa fração multiplicando, claro, tudo por um fator comum. No caso poderia ser 3. Então nessa estrutura você tem que o teu sistema fique escrito como x mais y mais z igual a 100. E aí você tem 5 vezes 3, 15x, mais 3 vezes 3, 9y, 3 vezes 1/3, que vai dar z, e aí você tem aqui 3 vezes 100, 300. Então, dessa forma, você tem como trabalhar o exercício de maneira a deixar, né, todas as equações ok, né, de forma inteira. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode isolar variáveis e, a partir daí, resolver o problema da melhor forma possível. Então, o que seria uma opção aí para você tentar resolver o problema é pensar o seguinte, olha, eu posso, por substituição, concluir que, bom, se eu sei que meu z pode ser escrito aqui embaixo como 300 menos 15x menos 9y, é possível que eu consiga escrever o meu y e o meu z em termos de uma expressão comum. O que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso é que você consegue estabelecer uma resposta em termos das variáveis que são envolvidas no processo. Como a gente vai fazer aqui, eu consigo isolar o z, mas eu também consigo isolar, por exemplo, o y nessa equação? É possível. Se eu igualar, escrevendo z aqui em cima como 100 menos x menos y, então aqui eu estou informando que z à direita é igual a z à minha direita aqui embaixo. Se eu faço essa comparação, porque ambas as expressões são iguais, então eu tenho 300 menos 15x menos 9y igual a 100 menos x menos y. E daí eu consigo escrever a função em termos de uma variável comum, no caso que eu posso tentar escrever em função de y, uma vez que em função de z eu já tenho a expressão obtida. Então nesse processo, o que eu posso? Digamos, eu vou isolar y em função de x, então eu jogo o meu y aqui para a direita e trabalho com o valor numérico constante e o valor em x para a minha esquerda. Quando eu faço isso, nesse processo, vamos apagar aqui em cima, eu tenho o seguinte, eu tenho 300 menos 100 menos 15x, e aqui que era menos x passa a ser mais x, e aqui eu tenho menos y mais 9y. Fazendo aqui eu tenho 200 menos 14x igual a 8y. É possível reduzir expressões dessa forma? Sim. Nós observamos que todos os termos aqui são múltiplos de 2, então é possível dividir por 2, né, para você reduzir a expressão mais ainda. Então, se você faz a redução, ou, né, se você quiser colocar já tudo em função de y, o que você pode fazer? Eu vou manter esse z daqui, esse z primeiro que a gente já evidenciou, e vamos isolar o y aqui. Ao isolar o y, fazendo aqui embaixo, o que você vai ter é y igual a 200 menos 14x sobre 8. O que vai nos conduzir depois a um valor de y, aqui agora eu vou colocar dessa forma, com a razão de 200 sobre 8, que aqui dá uma divisão exata. Se você observar aqui, 200 dividido por 8 vai dar 25. E 14 sobre 8 se simplifica por 2, 14 por 2 dá 7, 8 por 2 dá 4, então você vai ter 4x. Então olha só, você tem que z é dado por essa expressão de x e y, e que y é dado em função de x. O que indica isso? Nós temos uma solução, nós temos na verdade infinitas soluções, onde você tem uma variável livre, que no caso é a variável em x. O que isso implica? Isso implica dizer que nós podemos ter, a partir de x, um conjunto de possíveis respostas, dentre das quais algumas podem satisfazer o nosso resultado. Então ele quer saber, mais uma vez, voltando para a pergunta,
se um galo vale 5 moedas, uma galinha vale 3 moedas e 3 frangos valem uma, quanto de cada um você pode comprar com 100 moedas, de modo que sejam 100 aves ao todo e pelo menos 4 galos. É isso que ele está mencionando. Se são pelo menos 4 galos, né, então eu vou começar meu X a partir de quanto? De 4, porque é uma condição que o exercício nos dá. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar uma tabela, nós vamos tabelar, colocando os valores das variáveis que nós temos. Sempre lembrando, X, galos, né? Y, galinhas, e Z, frangos. Z são os frangos. Então, se ele está mencionando que eu tenho que ter pelo menos 4 galos, então eu vou começar a partir de 4. E aí, não é só necessariamente a partir de 4, não necessariamente para valores contados com 4. Em unidades, você vai gerar o resultado que você quer. Por quê? Porque eu estou falando de valores inteiros. O que eu quero dizer com isso? Eu vou começar a partir de 4, mas imediatamente eu vou para 5, para 6, tem que olhar para a função. Quando eu olho para a função em y, que representa o número de galinhas, a divisão em y sempre gera aqui um fator de 4. Ou seja, eu só posso colocar valores aqui que são múltiplos de 4. De modo que se esse múltiplo não for 4, você não vai ter um valor de galinhas inteiro. Então, quando eu começo a partir de 4, com 4 galos, você tem, aplicando em 4, 7. 4 cancela, 25 menos 7 dá 18. E aí você faz a mesma conta aqui, agora usando essa função. 300 menos 15 vezes 4, que dá 60. 300 menos 60 dá 240. E 9 vezes 18. 9 vezes 8 dá 72, dá 162. Então você tem aí 240 menos 162. Então você vai ter 78, né? Na verdade, 78, fazendo as continhas aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui, mas é isso. 78 frangos. 4, 18, 78 frangos. Isso mesmo, você fazer na calculadora. Dá para já gerar direto aqui. Bom, nós podemos agora para o próximo valor, que é 8. Então vamos apagar isso aqui. Z igual a 308. E aí você tem 8 por 4, 2. 7 vezes 14, 25 menos 14 dá 11. Usando a função 300 menos 15 vezes 8, que dá 120, menos 9 vezes 11, que dá 99. Aí fazendo as contas aqui, você vai ter 8 galos, 11 galinhas e 88 frangos. É isso? Podemos ir mais além? Podemos tentar com 12, que é múltiplo. 12 por 4, 3. 7 vezes 3, 21. 25 menos 21 dá 4. 12 galos, y, 4 galinhas e 84 frangos. As anotações que nós fizemos. Com 16 é possível? Se eu colocar 16 por 4, 4, 6 vezes 4, 28. 25 menos 28, você vai ter um déficit aí de 3 galinhas. Menos 3 não é um resultado adequado. Então isso indica que as combinações que nós podemos gerar, que totalizam 100 animais, representam 4 mais 18, 22, 78 frangos, 88 mais 88, né? 12, 4, 84, essa é a ideia. Então daí, o que nós temos agora é que você, trabalhando com todos esses valores, você tem as representações que são as possíveis para que você gere o resultado correto. Deixa eu só analisar mais uma vez. 4 galos, 8 galinhas, 78 frangos, ou 8 galos, 11 galinhas, 81 frangos, não 88 frangos, 81, até porque 81 mais 8, 89, com 11, 100, aqui 22, 78, 100, 84, com 4, 38, mais 12, 100. Isso finaliza para nós esse exercício, e aí está finalizado essa conta. Vamos lá, vamos para o próximo agora, o próximo exercício. Que diz para nós o seguinte, né? Vamos lá, um fabricante, né,
um fabricante de móveis produz cadeiras, mesinhas de centro e mesas de jantar. Cada cadeira leva 10 minutos para ser lixada, 6 minutos para ser tingida e 12 minutos para ser invernizada. E assim sucessivamente para as mesinhas e também para a mesa de jantar. Quantos móveis devem ser fabricados por semana de cada tipo para que as bancadas sejam plenamente utilizadas? Considerando que a bancada para lixar fica disponível 16 horas por semana e a bancada para tingir 11 horas por semana e para invernizar 18 horas por semana. Então, nesse exercício aqui, a ideia é que na prioridade de montagem você execute uma tabela e disponibilizando para nós os móveis envolvidos e o tipo de acabamento, que é o que o problema menciona. E a partir dessa construção, a ideia é você montar o sistema associado. Então, o que nós tínhamos que ver nesse caso aí? Seguinte, nós temos uma representação que envolve acabamento, né, e o móvel, o tipo de móvel envolvido. É isso que ele está mencionando. E aí, no enunciado, com base nas informações que nós geramos aí, nós temos que o acabamento pode ser dado por 3 etapas, né? Essas etapas são um tempo para lixar, né, como está mencionado, um tempo para tingir e um tempo para invernizar. Vamos só abreviar aqui, acho que dá para escrever invernizar. E aí, os tipos de móveis envolvidos são cadeiras, né, mesinha e mesa para jantar. Bom, com base nessa montagem é que você vai definir as variáveis e construir o sistema associado. Então, o que seria X, o que seria o Y, o que seria Z no nosso processo aí? Então, você tem cadeiras, que é a quantidade que você quer, isso poderia ser seu X, Y, mesinhas, e Z, mesas que você vai fabricar no processo. E aí, com base nisso, você vai montar o exercício. Então, com as informações que ele nos dá, cada cadeira envolve 10 minutos para lixar, 6 minutos para ser tingida e 12 minutos para ser invernizada. E assim sucessivamente. 12 para a mesinha, 8 e 12, com base no enunciado. E aí, para a mesa, 15, 12 e 18. Está faltando alguma coisa nessa montagem? Sim, nós não consideramos ainda os tempos que cada bancada leva para lixar, tingir e invernizar. E ele menciona isso no enunciado, 16 horas, 11 e 18 horas respectivamente. Detalhe, como os tempos aqui são todos em minutos, esses tempos de trabalho das bancadas deverão também ser dados em minutos. E aí, a ideia é que a gente faça a conversão dessas horas em minutos, observando aí com muito cuidado o que tem que ser feito nessa construção, para que não haja nenhum problema em relação ao exercício. Essa é que é a ideia. Então, na construção, quando você executa a montagem agora do problema, o que se tem que levar em consideração? As variáveis envolvidas e a tabela. Por isso que ela é essencial. Então vamos lá, quando eu construo a tabela, eu tenho 10 associado a X, 12 associado a Y, que é mesinha, mais 15 associado a Z. Isso refere-se à variável o quê? Do tempo de lixar. Como são 16 horas, 16 vezes 60, 960 minutos. Aí você tem 6, 8, 6x mais 8y mais 12z. E aí para tingir são necessárias 11 horas, 11 vezes 60, 660. E aí 12x mais 12y mais 18z. E isso aí representa agora a contagem para invernizar, que são 18 horas, 18 vezes 60 dá 1080. Então está aí o sistema montado e é o que a gente precisa resolver agora, né? Então vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui e vamos construir o sistema associado dessa equação. Então vamos lá. Então aqui, ó, o que nós temos? Vamos construir. Então você tem 10, 12,
15, 960, 6, 8, 12, 660 e 12, 12, 18, 1080. Dos processos que nós identificamos, a escolha mais tranquila de segurança é começar por escalonamento. E aí você vai observar durante o processo se ele é o mais útil ou não. Então, o que o processo de escalonamento diz para a gente? Ele diz que, na nossa acepção, todas aquelas regras que nós aprendemos, aquelas diretrizes, devem ser seguidas. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, nós podemos, no primeiro momento, tornar o primeiro elemento aqui não nulo igual a 1 e depois, na sequência, fazer todos os outros iguais a 0 e assim sucessivamente. Então, na primeira providência aqui, eu vou pegar o que está na linha 1, e dividir o que está na linha 1 por 10. Por que eu posso fazer isso? Porque são valores aqui que são possíveis a divisão por 10 sem que gere dados numéricos que possam ser difíceis de serem trabalhados mais adiante. Por que eu menciono isso? Porque a divisão por 10 vai gerar todas as decimais exatas, não decimais não exatas. E aí, nesse processo fica interessante dessa forma. Então, fazendo aqui, ó, 10 por 10 dá 1, 12 por 10 dá 1,2, é isso que eu estou mencionando. Se fosse uma fração do tipo 4 terços, não recomendaria a divisão, como eu fiz aqui, porque 4 terços gera uma dízima periódica infinita. 3 vezes 1, 3, então gera 0, 1,303. Essa representação em dízima periódica, se feita na forma fracionária, é muito mais interessante do que deixar na forma decimal, por conta desse desprezo que você faz do número de casas decimais, o que pode acarretar uma diferença no resultado final. Mas nesse caso não, na divisão de 12 por 10, 1,2, já bateu exato, não tem mistério algum. É interessante até deixá-lo. Então 15 por 10, 1,5, 960 por 10 dá 96. Repito os elementos, 6 e 12, 8 e 12, 12 e 18, 660 e 1080. 1080, ok. Então o que eu faço agora? Vou para a parte em que eu tenho que zerar os elementos que estão abaixo, né? Então vou fazer aqui, vou repetir esses mesmos elementos e operar aqui para aproveitar, né, a nossa matriz. 1,2, 1,5, 96. Então meu pivô está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar na linha 2 o que tem na linha 2, para zerar ela, 6 por 1, 6, o que está na linha 1. Então, L2 menos 6 vezes L1. E na linha 3, eu coloco o que tem na linha 3, menos 12 vezes o que está na linha 1, porque 12 por 1, 12 vai zerar. Então, quando eu fizer isso, vamos fazer as operações agora. Vamos apagar aqui e aqui, né, para manter. O que eu tenho? 6 vezes 1, 6, 6 menos 6, 0, 8 menos 6 vezes 1,2 é 7,2, então dá 0,8, 12 menos 6 vezes meio dá 9, 12 menos 9 dá 3, 6 vezes 96, aí convém usar uma calculadora para o processo, 6 dá 576, né, porque 6 vezes 100 dá 600, então vai dar uma diferença. 6 vezes 96 menos 660. Então dá 84 na verdade, né? Porque 6 vezes 100 dá 660. 660 para 100 dá 60, mas como eu estou tirando 4, então dá 84. 84. Aí depois aqui nós temos para a linha 3, 0. 12 vezes 1,2 dá 24,4, então dá 12 menos 24,4, então vai dar menos 2,4 na verdade. E aí aqui você tem 12 vezes 1,5 que dá 18, aqui vai zerar, e 12 vezes 96, fazendo as contas aqui vai dar menos 72, é isso. Então essa que é a operação que é gerada. Ok, você chegou aí, o que eu faço agora? Tenho que identificar qual é o meu próximo elemento a vir a 1. A princípio seria esse. Mas eu já observo, olha, que na linha de baixo já tem 2 elementos com 0. Quanto menos dificuldade você tiver, melhor. Então o que eu posso fazer? Eu posso proceder uma mudança aqui, ó.
Eu posso vir aqui e fazer uma permuta, trocar a linha 1, a linha 2 com a linha 3. Fazer isso. Fazer esse processo. Então, linha 2, permuta com a linha 3. Por quê? Fica mais fácil trabalhar com esses números que estão aqui embaixo. Então, quando você fizer isso, vamos manter a linha 1, vamos mudar aqui em cima. Vamos apagar aqui e vamos mudar lá em cima. Então, quando a gente faz isso, vai ficar 0, menos 2,4, 0, menos 72. E aí você tem o 0, 0,8, 3 e 84 aqui. Ok. Quando eu fizer isso, aí esse elemento vai ser meu pivô. Então eu vou pegar lá o que está na linha 2 e dividir na linha 2 tudo por quanto? Por menos 2,4. É isso que eu vou fazer. Então quando eu fizer esse processo, vamos mudar aqui embaixo agora. O que vai acontecer? Você vai ter lá, ó, 0 por 0 0 por 2,4 é 0. Aqui vai ficar 1, como eu quero, né? Que aconteça. Vai ficar 1. Aqui é 0 também. 72 por 2,4 vai dar 30. Dá 30 positivo. Olha que interessante. Menos com menos é mais. E aí, olha só, um número inteiro legal para ser trabalhado. Então, aqui eu tenho 0, 0,8, 3 e 84. O meu pivô do momento passa a ser o que está aqui. Então, eu vou zerar o que está em cima, na linha 1, e zerar o que está embaixo, na linha 3. Então, para a linha 1, eu coloco o que tem na linha 1, menos 1,2 que está na linha 2. Porque 1,2 por 1 é ele próprio, para zerar. E na linha 3, eu coloco o que tem na linha 3, menos 0,8 do que está na linha 3. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos mudar ali, e vamos manter... Vamos trocar aqui, né? Vamos deixar tudo do jeito que estava, embaixo, para poder executar as operações que nós precisamos. Então aqui, ó, o nosso pivô é esse, 0, 1, 0 e 30, e aí nós vamos mudar. Então, linha 1, menos 1,2 da linha 2, então aqui continua sendo 1, aqui vai zerar, 1,5 aqui vai manter 1,5, e 96, 1,2 vezes 30, vai dar 36. 96 sobra 60. E aí aqui embaixo, linha 3 menos 0,8, linha 3 menos 0,8 da linha 2, né? Então aqui continua 0, aqui vai zerar, aqui continua sendo 3, 0,8 vezes 30 dá 24, 84 menos 24 dá 60. Quando você chegou nesse ponto, nós já temos condições de dar a resposta para vocês. Por quê? Porque lá na última linha você já tem uma variável livre ali, que é o z, ó, que já é possível calcular. Então, você sabe que essa coluna é relativa a x, essa é relativa a y e essa é relativa a z. Então, o que você tem aqui? Ó, 3z igual a 60. Logo, o z vai ser igual a 60 por 3... por 3, z vai ser igual a 20. Então, achamos o valor de z. Achamos o valor de z e também já achamos o valor de y, porque y já cai direto aqui, ó, como 30. Então, y é igual a 30. E aí, para fazer agora o cálculo para x é tranquilo, porque eu já tenho z. Então, você tem 1x mais 1,5 de z, que nós sabemos que é 20, igual a 60. Então, x vai ser igual a 60, 1,5 vezes 20 dá 30, 60 menos 30, portanto, né, x vai ser igual a 30. E aí, você tem o exercício finalizado. Essas eram as quantidades de mesa, mesinha e cadeira que você precisava para esse exercício. É isso aí, e está devidamente resolvido o nosso exercício. Vamos agora para o nosso último exercício aí da lista, né? Vamos resolvê-lo. Esse exercício nos diz o seguinte: o negociante trabalha com as mercadorias A, B e C.
Se vender cada unidade de A por 2, cada unidade de B por 3 e cada uma de C por 4, obtém uma receita de 50. Mas se vender respectivamente por 2, 6 e 3, receita será de 60. Ele quer saber o número de unidades que possui cada uma das mercadorias. O número de unidades que possui de cada uma, né, das mercadorias. Então o que a gente pode fazer? A gente pode representar por A, B e C as quantidades. As quantidades de A, as quantidades de B e a quantidade de C, né? Quantidades, né? Vamos colocar aqui para deixar explícito o que é que a gente está mencionando. Quantidades. Ok. E aí, com base nisso, nós montamos o sistema. Então, com as informações que nós temos, teríamos 2A, né, para A, 3B mais 4C, que vai gerar uma receita de 50. É isso? E aí, no caso de 2A mais 6B mais 3C, a receita seria de 60. Então, essa aqui é a montagem que nós temos. Então, a matriz que nós temos para o sistema agora, se nós aumentarmos, é dada por essa expressão aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 2, 3, 4 e 50. E aí nós temos aqui 2, 6, 3 e 60. Então, está aqui a matriz aumentada. Também dá para se fazer da mesma forma que nós trabalhamos antes, por escalonamento. Então, no processo de escalonamento, o que a gente faz? Torna o primeiro elemento igual a 1 e os outros elementos iguais a 0. Então, aqui, tanto faz por onde eu começo, porque você tem múltiplos de 2 aqui em cima e embaixo. Então, eu vou manter a primeira linha. Então, eu vou dividir ela aqui toda por 2. Então, nesse processo, o que vai acontecer? Você vai ter lá, ó, 1. Aqui não convém dividir, então mantém a fração. Se quiser dividir, divida, porque vai dar um valor inteiro. Aqui pode. 3 por 2,5. Perdão, 4 por 2, 2. 50 por 2, 25. Então, 2, 6 e 3 e 60. E aí agora a gente vai para proceder a zerar esse elemento. Então, aqui a gente coloca na linha 2, o que tem na linha 2, menos 2 vezes o que está na linha 1. Matriz aqui que dá para fazer aqui embaixo o próximo processo. Então, repete aqui 1, 1,5, né? 2 e 25. Então, 2 aqui é 0. 6 menos 2 vezes meio, 3. 6 menos 3, 3. 3 menos 2 vezes 2, 4. Então, vai dar menos 1 e 60. 2 vezes 25, 50. Aqui sobra 10. Então, está aqui, ó. Esse é o processo. Escalonamos o sistema e nós temos aí a expressão adquirida. O que eu teria que fazer agora? Fazer esse elemento aqui virar 1, né? No escalonamento. Então, o que eu faço agora? Divido o que está na linha 2 por 2. Coloco, por 3, perdão. O que está na linha 2, divido por 3. Estou fazendo aqui em cima, no escalonamento. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 1, 1,5, né? Vou manter esse cara aqui. 2 e 25. E aí, ó, 0, 1, menos 1 terço. Aqui sim que não convém dividir. E 10 por 3, que dá 10 terços. Também não convém dividir. E aí, o que você faz? Você zera o que está acima. Então, para zerar, você coloca na linha 1 o que tem na linha 1 menos o 1,5 do que está na linha 2. Que o nosso pivô está aqui, ó. Esse é o nosso pivô. Então, na próxima operação, o que a gente faz aqui é 1 menos o 1,5, aqui vai zerar. Aqui convém fazer conta, ó. 2 menos com menos mais. 1,5, que é 3 sobre 2, eu vou multiplicar por quanto? Por 1 terço. Ó, cancela, cancela, tá vendo? 2 mais meio, 2,5. Ou, se eu preferir, 2,5. E aqui eu tenho, agora, 25
menos 1,5, que é 3 sobre 2 vezes 10 terços. Cancela, cancela, ó. 2 vezes 10, 20, 25, ó, 10 por 2, 5, 25 menos 5 dá 20. Nós temos aí, ó. Então aqui eu tenho 0, 1, menos 1 terço, 10 terços, e está aqui devidamente escalonado. É escalonado no nosso sistema. E aí, no que você escalonou no nosso sistema, o que acontece? Nós vamos escrever agora as variáveis dele associadas aos resultados. Então, o que você vai ter lá? Ó? Você vai ter A mais 2,5 de C igual a 20. E você vai ter B menos 1 terço de C igual a 10 terços. Bom, o que dá para você fazer com base nos resultados que o exercício te fornece? Então, o que é possível observar aqui é que você pode deixar uma das variáveis livres. Que variável você pode deixar livre? Olha, você pode deixar a função aqui pelo enunciado em termos de A e B. E aí você gerar o resultado que você quer. Como assim? Nós temos 3 quantidades, A, B e C. Se eu observar aqui e analisar o B em função de C e substituir, eu resolvo o problema. Como? Vamos fazendo aqui. Eu tenho o B, que é igual a 10 terços, mais C sobre 3. Se eu tirar o NMC aqui, como ele é um valor comum, é 3, então isso aqui vai ficar escrito como? Deixando aqui, apagando isso aqui agora. Da seguinte forma, eu vou ter 3B, porque 3 vezes 1 é 3, 3B igual a 10, mais C. Ou seja, o C ele pode ser escrito como 3B menos 10, conforme que está aqui no enunciado. O C já fica definido, 3B menos 10. Tá, se o C é 3B menos 10, eu tenho como escrever agora a minha função em termos de A. Por quê? Porque o A está em função de C. Então, nesse processo, vamos fazer aqui agora, o que vai acontecer? Você tem A igual a 20 menos 2,5 de C. Mas o C é esse cara aqui. E aí é interessante, nesse processo, que a gente escreva o 2 sobre 5 na forma fracionária. Ficar mais fácil para executarmos as expressões. Então, fazendo aqui em cima, vamos fazer aqui em cima para ter mais espaço, nós vamos executar da seguinte maneira. Então, A vai ser igual a 20 menos 2,5C, que é a mesma coisa que 20 menos 5 sobre 2, que multiplica 3B menos 10. Que multiplica aqui, no caso, o C, que é 3B menos 10. Assim. E aí, fazendo essas contas, você vai ter que o A vai ser igual a 20, 5 vezes 3, 15, então vai ficar 15 sobre 2, no caso B, menos 5, menos com menos mais, 5 vezes 10, 50, por 2, 25. Aqui, ó, 5 vezes 10, 50, por 2, 25. Você vai ter que A vai ser igual a 20 mais 25, dá 45, menos 15B sobre 2. Essa aqui é a informação. E aí, o que dá para fazer é o seguinte, é você escrever tudo em termos de uma única expressão. Né? Como é que seria essa única expressão? O A, como sendo 2 vezes 45, 90, menos 15B sobre 2. Então tá aqui, ó. Eu consigo escrever A, B e C em termos de uma variável livre, que no caso aqui, ó, é o B. E essa informação, perdão, aqui é 90 menos 15B sobre 2, né? 90 menos 15B sobre 2, em termos da variável livre que é B. Ou seja, a tripla ordenada das nossas respostas vão gerar essas informações. Olha, o A é quem? 90 menos 15B sobre 2. O B é B mesmo. E o C fica escrito como 3B menos 10. Ok. Como é que eu vou agora gerar os resultados que eu preciso? E aí eu vou ter as restrições necessárias para o processo.
Olha, o C obviamente tem que ser maior do que zero. Então isso indica para nós aqui condições de existência no exercício. Que condições são essas? Olha, na primeira expressão que você tem, que é um numerador, eu não posso ter esse cara igual a zero. Então 90 menos 15b tem que ser o quê? Maior do que zero, até que você está falando de quantidades. Então 90 tem que ser maior que 15b. Ou, se eu preferir, 90 sobre 15, passando o 15 dividindo, maior que b. Em outras palavras, 90 por 15 é 6 maior que b. Isso implica dizer que b tem que ser o quê? Menor do que 6. Ok? B tem que ser menor que 6. Se for maior que 6, isso aqui não vai gerar um valor positivo. E 3b menos 10, por sua vez, tem que ser maior do que zero, na mesma condição. Ou seja, 3b maior do que 10, logo b maior que 10 terços. Em outras palavras, para que a gente determine A, B e C, o número B que eu procuro, ele tem que estar entre 10 terços, que ele tem que ser maior, mas porém menor que 6. 10 terços é maior do que 3. Por quê? Para ter um inteiro aqui, 9 sobre 3 dá 3, 3 mais 1 terço, você tem 3 inteiros mais um pedaço. Então o número que você está buscando só podem ser, na verdade, dois, 4 ou 5. Por que 4 ou 5? Porque 4 é maior que 10 terços, também é maior que 5, porém são menores do que 6. E aí você vai testar jogando a sua solução. Se você testa jogando 4, 15 vezes 4, 60, 90 menos 60, 30 por 2 dá 15, ok. 4, ok, também para o B, que é inteiro. Porém, 3 vezes 4, 12, 12 menos 10, 2, 15, 4 e 2. Soluções inteiras. Se eu jogo 5, 15 vezes 5, 75, 90 menos 75 dá 15. 15 sobre 2 já não dá um valor inteiro, já dá 7,5. Essa é a razão pelo qual nós já eliminamos aqui os 5, então a resposta só pode compreender quais valores? 15, 4 e 2. Essa é a solução que eu precisava, que é obtida quando o valor de B aí no caso é 4. E aí gerando os valores para A igual a 15 e C igual a 2. E isso finaliza para nós os exercícios de aplicações, identificando aí os processos necessários para a sua resolução. Beleza? Valeu e até a próxima aula.